Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar para aqui para uma entrevista de Ricardo Araújo Pereira, uma entrevista que ele deu à SIC Notícias a promover aquilo que é o seu novo espetáculo de stand-up comedy. Já aconteceu uma sessão no Porto, penso que irá acontecer agora também em Lisboa. Penso que é um conteúdo de qualidade para trazer aqui para o canal, porque também falou sobre a censura de humoristas, falou sobre o mundo dos Estados Unidos naquilo que é a liberdade de expressão, falou sobre Portugal também e, portanto, falou sobre vários assuntos que eu acho que, em termos políticos, têm qualidade e são interessantes aqui para o canal. Se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscreverem, de partilharem se for caso disso, se conhecerem alguém que possa gostar deste tipo de conteúdo, porque ajuda sempre o facto de divulgar, porque pode chegar o projeto a mais pessoas. Vamos então, sem mais demoras, começar com isto e, portanto, vamos dar então a analisar aquilo que disse Ricardo Araújo Pereira. Um humorista nos Oscars disse uma piada, uma pessoa levantou-se e foi agredi-lo. E o espetáculo continuou. O agressor sentou-se, ninguém o pôs fora. Repare que em qualquer estabelecimento de quinta categoria, o estalajadeiro... Estamos a falar, para dar um pouco de contexto, sobre aquela questão dos Oscars, onde o Will Smith deu, portanto, agrediu literalmente o comediante que estava a fazer, não me recordo agora neste momento do nome do comediante, que estava a fazer um espetáculo de stand-up na cerimónia dos Oscars, e portanto fez uma piada sobre a mulher, mas vamos deixar o Ricardo Araújo para desenvolver. Fez uma piada sobre a mulher do Will Smith e o Will Smith levantou-se e agrediu o comediante. Tinha posto fora uma pessoa que está a causar desordem. E ele continuou como se não fosse nada. Ele não só continuou lá como se não fosse nada, como uma hora depois estava a ser aplaudido de pé. E a pedir desculpa a toda a gente, menos ao agredido, dizendo que o amor o faz cometer loucuras, que é normalmente o discurso das pessoas que praticam violência doméstica. É a versão de tudo. Exato. No dia seguinte a esse incidente, 3 jornais portugueses mandaram-me perguntas sobre os limites do humor. Ou seja, as pessoas... É possível, no ambiente que nós temos hoje, olhar para um momento em que uma pessoa diz uma piada e a outra comete um crime e pensar, um destes excedeu os limites. Sim. Eu acho que foi o agredido. Bom, neste caso, falando da piada propriamente dita, foi mesmo uma piada, na minha opinião pessoal, de mau gosto. Falou sobre uma doença que tinha a mulher de Will Smith e, portanto, apesar de não infringir nenhum crime concretamente, acredito que não é algo que se deve fazer, não é algo ético e, portanto, acredito que o comediante em si esteve mal nessa situação. Ora, o que é que acontece aqui? Will Smith também esteve mal, obviamente, ao agredir, porque isso é efetivamente algo que seria penalizado num regime jurídico, seja o português, seja outro. Portanto, é efetivamente, não digo um crime, mas algo que seria penalizado. Portanto, tiveram obviamente os dois mal, mas a realidade é que, sendo uma piada, e portanto colocando uma piada normal e uma piada que foi este tipo de piada mais azeda na balança, obviamente que não é a mesma coisa e, portanto, aqui o Ricardo Araújo Pereira faz mal a sua análise ao colocar os dois na mesma medida. Em Portugal sente-se algum tipo de pressão deste género? Ouça, eu podia fingir que podia fazer aqui a rábula do não, isto em Portugal está tudo bem, em Portugal não acontece nada, mas depois se calhar encontrava a Cristina Sampaio na rua, que é uma cartunista, que teve o azar de fazer um cartoon satírico sobre a polícia, sobre racismo na polícia, e enfrentou 2 queixas-crime, não uma do Sindicato dos Polícias e outra da própria PSP, 2 queixas-crime. O PSD pediu satisfações ao Conselho de Administração da RTP, o Chega quis pedir a presença dos autores do cartoon no Parlamento e o Ministro da Administração Interna do Governo da altura, que era do PS, e é agora, aliás, Secretário-Geral do PS, telefonou para a RTP a manifestar o seu desagrado ao Conselho de Administração. E, portanto, repare como é uma coisa transversal. É esse ambiente que eu estou a falar. Portanto, há uma ideia de que isto é uma coisa decente de se fazer. E neste caso foi efetivamente uma coisa decente. O cartoon onde que ele está a falar, eu vou passá-lo agora aí na imagem, portanto, para vocês poderem ver enquanto eu estou a falar. Basicamente o cartoon mostra um polícia a disparar contra, portanto, aqueles bonecos que se usam nas carreiras de tiro, mas a realidade é que a cor vai alterando, portanto vai do mais claro para o mais escuro e à medida que a cor vai se alterando, o polícia vai ficando cada vez mais irritado, o polícia vai continuando e vai começando a dar cada vez mais tiros, portanto insinuando que a polícia portuguesa era racista. Aquilo na altura foi lançado numa altura onde existiam imensas polémicas com a polícia portuguesa, acho que foi na altura do Não Nos Encostem à Parede, se bem se lembram dessas manifestações, que existiu uma manifestação do Chega
que falava sobre o apoio aos polícias e, portanto, existiu também uma manifestação do Bloco de Esquerda que era exatamente ao contrário, portanto, para dizer que a polícia tinha de ter, efetivamente, menos poder e, portanto, a manifestar o seu desagrado em relação às forças de segurança portuguesas, o normal do Bloco de Esquerda, é o que se sabe. E, portanto, aqui, efetivamente, aquele cartoon foi muito na linha de Bloco de Esquerda, portanto, a polícia é má, todos os polícias são racistas e, portanto, para já, qualquer generalização à partida é falsa. E depois, colocando aquele cartoon que é claramente político, passando na televisão pública, onde todos nós pagamos impostos, e depois denominando toda uma classe, neste caso as forças de segurança, como racistas, efetivamente que o PSD insurgiu-se bem, o Chega insurgiu-se bem e o PS insurgiu-se bem. Que aquele desenho fez dói-dói na polícia. Uma prova de que isto é bom senso e não é ideológico é que o PS, o Chega e o PSD estavam de acordo. E a polícia interpôs queixas de crime, 2 queixas de crime em relação à cartunista, e 3 partidos da Assembleia da República tiveram esta atitude. Partidos que não são todos do mesmo quadrante, são de vários quadrantes ideológicos diferentes. E, portanto, também é importante não esquecer que acabámos de sair de um dos julgamentos mais bizarros da história, que é por um vídeo absolutamente anódino. A minha amiga Joana Marques teve de enfrentar um julgamento ao qual ela reagiu com grande desportivismo, não é? Como é próprio dela. Mas aquilo é muito chato, quer dizer, repare, ela teve de fazer um julgamento, teve de perder tempo com aquilo, teve de pagar um advogado, não sei se... Eu acho que mais uma vez o Ricardo Araújo Pereira entra aqui num erro de análise, quer dizer, eu considero o Ricardo Araújo Pereira uma pessoa bastante inteligente, não é do meu quadrante político, longe disso, mas a realidade é que eu o considero uma pessoa inteligente, aliás, uma pessoa que consegue fazer humor, que tem essa perspicácia, está sempre mais perto de ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa com capacidade de raciocínio e desenvolvimento acima da média. Mas a realidade é que, mais uma vez, coloca aqui 2 pesos e 2 medidas que não devem ser comparados de igual forma. Está a comparar um cartoon que coloca toda a polícia e todas as forças de segurança como racistas, com um vídeo da Joana Marques, que é um vídeo satírico, um vídeo de piada, que no fundo diz que os anjos atuaram mal naquela cerimónia e, portanto, é obviamente coisas diferentes e obviamente que a Joana Marques, na minha opinião, tinha razão naquele processo. Obviamente que a Joana Marques teve a liberdade de fazer aquele vídeo, os anjos tiveram a liberdade de a processar, se é que posso dizer assim juridicamente, acho que foi mesmo um processo, e obviamente que, de acordo com a minha opinião, bem, deram razão à Joana Marques, mas a realidade é que foi um processo jurídico que aconteceu e que não tem nada a ver com este cartoon que passou na RTP e, do meu ponto de vista, muito mal, e já agora do ponto de vista de toda a gente com bom senso, quer dizer, o Partido Socialista estava a favor, o PSD estava a favor, ou melhor, contra, o Chega também estava contra, portanto, enfim. Advogados não são baratos. Ela esteve aqui a explicar isso tudo. Exato, e a questão é a seguinte, E outra coisa, ele diz aqui que a Joana Marques teve de pagar as custas dos advogados e etc, não porque a decisão final fez com que os anjos, como perderam o caso, tiveram de, não sei qual é que seria o verbo certo, tiveram de acatar com as despesas dos advogados da Joana Marques também. É que isto é um bocadinho perturbador, porque as pessoas que acham o mesmo que a Cristina Sampaio acha, ou o mesmo que a Joana Marques acha, eu acho que pensam 2 vezes antes de falar. Porque podem considerar que não têm o mesmo arcabouço, quer financeiro, quer, digamos, emocional, para suportar uma ida ao tribunal, claro, o pagamento dos honorários dos advogados, etc. E isto tem tendência, Ricardo, a piorar? Em que cenários é que isto pode piorar? Quer dizer, eu espero que... A liberdade de expressão é igual para todos, Ricardo. Portanto, a partir do ponto em que tu dizes alguma coisa que pode ir contra aquilo que é a lei da liberdade de expressão, porque ao contrário do que muita gente diz, não existe liberdade de expressão a 100%, a 1000%, porque não se pode ameaçar uma pessoa de morte, não se pode fazer uma série de outras coisas e, portanto, a liberdade de expressão existe liberdade de expressão dentro dos limites razoáveis, mas fora do razoável existe uma moldura penal para isso, efetivamente. Portanto, a partir do momento em que chamas alguém de racista sem provas, neste caso foi o que o cartoon implicava, porque aposto que esta senhora não conhece de maneira nenhuma todas as forças de segurança deste país e fez um cartoon a dizer que todas as forças de segurança deste país eram racistas e, portanto, a realidade é que esta senhora, não me recordo agora do nome dela,
efetivamente entra ali numa zona cinzenta daquilo que é a moldura penal e, portanto, se vais dizer algo que efetivamente pode ser enquadrado como um crime ou como algo que não é legal ou que entra ali numa zona cinzenta, efetivamente tens de estar preparado para isso. Mas a realidade é que eu não diria que Portugal é uma ditadura por ter uma moldura penal assim, até porque é muito parecida com os outros países e ninguém se queixa, quer dizer, é assim que vivemos em sociedade, o mundo ocidental é assim que vive e, portanto, eu, pelo menos, em termos de liberdade de expressão, gosto de como existimos neste momento enquanto democracia. Acho que líderes como acabei de dizer que cá em Portugal vimos que essas vozes, digamos assim, vinham de vários quadrantes diferentes. A minha experiência também é essa, mas eu acho que se nós continuarmos a resmungar, por isso é que eu sou a favor disso. Eu acho, sinceramente, eu acho que o caso da Cristina Sampaio, que foi por várias razões muito menos falado do que o da Joana Marques, não é? Por várias razões, por questões de proeminência da Joana Marques, isso foi, e ainda bem que o caso da Joana Marques foi tão falado. Eu contribuí para isso o máximo que pude, aliás. Mas o caso da Cristina Sampaio, tendo em conta até que ela não tem a mesma dimensão mediática da Joana, ela até há pouco tempo estava enredada neste processo, nesse filme. Em ir a tribunais a explicar. Só aqui fez um desenho satírico. O nosso tempo está a dar. O Chega tem sido uma das tuas matérias prediletas, ou um alvo preferido do teu humor, digamos assim. Há quem considere que isso... Isto não há como desmentir. O programa do Ricardo Araújo Pereira, eu diria 90% é feito pelo Chega. Pode ser contraproducente. Alguma vez costumas refletir sobre isso? E eu gostava que analisassem esta frase aí em casa ou que a ouvissem com mais atenção. Pode ser contraproducente é a pergunta que a jornalista faz ao Ricardo Araújo Pereira. Portanto, o facto de admitirmos esta hipótese de pergunta, o facto de ser contraproducente, estamos a admitir, já todos sabemos disto, mas formalmente não seria. Mas mesmo assim, estamos a admitir que Ricardo Araújo Pereira, este frame por acaso é giro, estamos a admitir que Ricardo Araújo Pereira tem uma narrativa completamente anti-Chega, portanto, admitimos que existe um bias, que existe uma visão parcial por parte do Ricardo Araújo Pereira quando fala neste caso do Chega, e até podemos olhar para esta pivô que coloca também a sua visão e o seu bias, neste caso, quando fala do Chega. Porque a ideia de contraproducência é que, neste caso, vemos o programa do Ricardo Araújo Pereira todas as semanas a gozar com o Chega e o que vemos é o Chega a subir. Perguntar se é contraproducente é insinuar que o objetivo do Ricardo Araújo Pereira com gozar com o Chega seria fazer com que o Chega descesse de votos e fazer com que o Chega descesse de deputados. E eu acho que isso é uma vergonha. Estamos a falar de um canal que muita gente pode dizer que a SIC é privada, mas a realidade é que a SIC recebe fundos públicos. O que é facto é que o Ricardo Araújo Pereira faz um programa que não é completamente de humor, é também infotainment, e portanto é ali um programa que fica meio a meio com a informação e com o entretenimento, e portanto o facto de Ricardo Araújo Pereira, ou da Pivô neste caso, admitir que existe um bias e que existe uma narrativa anti-Chega neste programa, é algo que passa todos os limites do razoável e todos os limites, eu admito e chego a admitir, democráticos. Isso interpela-te? Isso não, eu diria que isso não me interessa, porque isso é sobre o resultado, um eventual resultado político do meu trabalho. E eu não tenho interesse no resultado político do meu trabalho por várias razões. A primeira é que eu acho que o resultado político do meu trabalho é reduzido ou nulo. A segunda é, eu não o faço para ele ter resultado político, até porque eu não tenho controle sobre ele. Eu não tenho controle. Aliás, se é contraproducente, isso é a demonstração de que eu não tenho controle sobre ele. Eu não vou deixar... Estou a dizer que há quem ache que é. Eu sei. Eu já ouvi essa teoria e eu compreendo essa teoria. Eu compreendo. A minha questão é a seguinte, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho por causa disso. Porque o meu objetivo é falar das coisas que eu acho que têm graça. E eu acho que as coisas... Repara, o Chega, de facto, é um tema recorrente, mas o governo também é, o Presidente da República também é, vários outros partidos também são. O Chega tem a capacidade dupla de, primeiro, ser bastante mais folclórico do que alguns outros partidos, de estar mais frequentemente na comunicação social do que outros partidos. Eu consigo admitir que o Chega, enquanto narrativa política, consegue ser um partido que é mais polémico, que tem personagens que falam de uma forma mais para apelar às massas. A palavra populista está muito mal conotada hoje em dia, mas a realidade é que o Chega, na sua gênese, tem uma retórica populista e não há nada de mal com isso.
Eu até acho que, de certa maneira, o populismo até pode ser positivo para a democracia. Mas a realidade é que eu consigo admitir isso e consigo admitir que o Ricardo Araújo Pereira acha que o Chega é um partido mais mediático para colocar no seu programa. Não consigo admitir que um programa pago com os nossos impostos, porque a SIC é paga com os nossos impostos, de certa maneira ali uma tranche, mas depois não consigo admitir que o Ricardo Araújo Pereira não convide, por exemplo, André Ventura, ou não convide outro elemento do Chega para representar-se ou fazer-se representar no programa. É uma coisa curiosa, que é o Ventura queixa-se constantemente da comunicação social, mas vocês convidam-no com uma frequência que outros líderes não... Eu acho que vejo... Vocês, calma. Quer dizer, eu estou a dizer vocês a comunicação social. Em geral. Em geral, exatamente. Com uma frequência... Quer dizer, eu acho que isso é fácil, não é? Se nós formos ver quantas entrevistas deu nos últimos 6 meses o André Ventura e o secretário-geral do PS, por exemplo... Ele dá aqui o exemplo do secretário-geral do PS, e era o que eu estava a dizer há bocado. O André Ventura é muito mais mediático e é muito mais, dá muito mais audiência do que o José Luís Carneiro. Portanto, apesar da SIC Notícias ou da SIC, se quiserem, receber muitos apoios do Estado, a realidade é que, sendo um canal na sua base ou na sua gênese privado, tem que primar pelas audiências, e André Ventura dá muito mais audiências do que dá aquilo que é o secretário-geral do PS neste momento, José Luís Carneiro. Pedro Nuno Santos até era mais ou menos mediático, agora José Luís Carneiro é um zero à esquerda completamente em termos de mediatismo, portanto ninguém quer ver uma entrevista de José Luís Carneiro neste momento, o eleitor-alvo, o eleitor médio. Eu acho que não é preciso irmos... Eu não preciso do estudo para saber qual deles é que deu mais entrevistas. Mas tem ainda outro encanto, que é André Ventura e as pessoas do Chega desatam numa choradeira bastante conspícua cada vez que são referidos. Repare que a ERC uma vez pronunciou-se... É a vitimização, não? Sim, exatamente. A ERC uma vez pronunciou-se sobre o facto de nós, no nosso programa, não convidarmos o André Ventura, e recomendou à SIC, a recomendação era, eu fixei a formulação porque é realmente brilhante, era, recomenda à SIC a necessidade de convidar, se necessário, repare, a necessidade de, se necessário, convidar o André Ventura para outros espaços de... Eu não sei quem é que vai avaliar se é necessário, se é a própria SIC a quem está a ser dada essa recomendação, mas não foi a única, essa foi a recomendação mais famosa da ERC em relação a nós, que era para ele ser compensado noutros espaços de entretenimento, para compensar o facto de não ir ao nosso. E não vai... Pronto, vamos terminar aqui. Este foi o excerto que eu achei que era positivo para mostrar aqui, e portanto, para terminar com esta última parte que o Ricardo Araújo Pereira disse, eu efetivamente acho que o Ricardo Araújo Pereira, se fosse um programa efetivamente dele, ou seja, financiado com o dinheiro dele ou com o dinheiro da SIC, que gostaria a pagar depois enquanto empregado, se fosse um canal 100% privado, efetivamente que poderiam fazer aquilo que bem lhes apetecesse, peço desculpa, é um canal privado, faz aquilo que lhe apetece, convida quem lhe bem apetece e pode promover a agenda que bem lhe apetecer. Mas estamos a falar de um canal que recebe apoio público e, portanto, recebendo apoio público, ou seja, dinheiro de todos nós, tem de incluir todos os partidos que estão na Assembleia da República, porque são os votantes que deram o dinheiro em termos de percentagem para a SIC, e ainda mais, estamos a falar de uma segundo maior partido, portanto do partido da oposição que tem 60 deputados neste momento, que é o Chega, portanto obviamente que teria de se fazer representar. O Ricardo Araújo Pereira também podia andar ali um bocado a brincar em termos jurídicos e dizer que convidava, mas não convidava o André Ventura, convidava o líder autárquico não sei de onde, mas a realidade é que o Chega teria de se fazer, acho que, falando de fundos públicos que são dados à SIC, teria de se fazer representar no programa do Ricardo Araújo Pereira. É um programa com bastante audiência, é um programa que é de, como já disse, de infotainment, portanto tem ali uma parte de informação, portanto acho que se teria de fazer representar de toda a maneira. Mas isto, apesar de tudo, é uma questão de opinião e que a ERC tem de avaliar, mas da minha parte é isto. Espero que tenham gostado, deem também a vossa opinião aqui nos comentários. Como já disse e já vos peço outra vez, inscrevam-se e deem like se gostaram deste conteúdo e se querem continuar a ver mais, também ajuda o projeto a crescer e tudo mais. Um grande obrigado a todos e até uma próxima.